Se quisermos, irmãos, do Senhor receber as virtudes da vida eterna, seja nossa afeição e o nosso prazer em Jesus e na lei celestial. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se quisermos, irmãos, ser benditos de Deus, adoremo-lo com devoção. Seus preceitos de amor Ele envia do céu, seja Ele a nossa porção. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Se honrarmos a Deus, Ele nos honrará nesta terra e na santa mansão, com diadema de graça nos coroará, prossigamos até perfeição. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Consagrados sejamos a Deus Criador, e Ele de nós se agradará. Abrirá sua mão e com grande amor boas dádivas nos mandará. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins.
Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Nosso Deus seja louvado. Hoje é dia 6 de abril de 2014 e Deus me trouxe uma palavra aqui neste dia, no livro de Ageu, capítulo 1. Louvado seja Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta. Cada um de vós corre à sua própria casa. Até aqui. Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua santa e fiel palavra, ó Deus. A tua palavra, meu Deus, que é viva e eficaz. Que o Senhor venha falar conosco, a nos corrigir, a nos ensinar o caminho que devemos andar, ó Deus, por amor do teu santo nome. Abençoa cada ouvinte, meu Deus, que está ouvindo esta palavra. Abençoa os lares, meu Deus. Envia, meu Pai, a provisão. Envia o socorro, meu Deus, a paz que vem de ti, ó Senhor. Ó Deus, ajuda cada um de nós e nos fortaleça na fé e converta estas almas que estão ouvindo a tua palavra, meu Deus. Fala com cada um de nós, ó Senhor, e nos ensina. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Palavra que Deus deu pelo ministério do profeta Ageu. Uma palavra de correção. Porque o povo de Deus começou a sair do caminho do Senhor. Começaram a sair do caminho do Senhor e até interrogaram. Até diziam: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Mas eles diziam aqui no versículo 2: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles achavam que deveria ter o tempo para edificar a casa do Senhor. Mas para Deus não existe o tempo. Deus, Ele é o Deus do já. E Ele quer que nós o servimos no tempo de hoje. Ele diz que o Espírito de Deus, Ele diz: Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. E Deus quer que nós o sirvamos nos tempos de hoje. Deus, Ele vai abrir o céu para você quando você passar a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Aqui no versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos:
aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Aplicar os nossos corações é nós olharmos para as nossas condutas aqui neste mundo. É olharmos o que nós temos feito, o que nós estamos fazendo aqui na terra, quais são as nossas obras. É fazer uma análise completa das nossas condutas aqui neste mundo. O que Deus quer de nós é que nós esquadrinhemos os nossos caminhos, é que nós observemos, é que nós nos adequamos, alinhar, andar nos caminhos do Senhor. É ver que caminho que você está seguindo. Se é um caminho mau, deve se converter para o caminho de bem, para o caminho do Senhor Jesus Cristo. É observar a nossa conduta aqui neste mundo. O que Deus quer de você é que você sirva a Ele, é que você seja servo do Senhor. Um servo, naqueles tempos, nos tempos antigos, o servo ele era comprado e o servo não tinha direito a nada. Ele não tinha direito a nada. E se ele tivesse filhos e fosse embora, tinha que deixar os filhos ali, num certo tempo. E nós somos chamados de servos do Senhor. Quando você vem para o reino de Deus, você deixou a sua vida ali, nas mãos do Senhor Jesus. Você deu a sua vida para o Senhor Jesus. Então esta vida já não te pertence mais. Esta vida já não é mais sua. Quem é o proprietário da sua alma é o Senhor Jesus. Neste mundo só existe dois caminhos. Um é o caminho de ser servo do Senhor, e o outro é o caminho de ser o servo do inimigo, ser o cavalo do diabo. E Deus te tirou do império das trevas. Deus ele te tirou do domínio de Satanás. Deus ele fez um concerto com você. Ele fez uma aliança contigo, como ele fez aliança com o povo de Israel, que vivia oprimido por Faraó no deserto. E Deus tirou aquele povo dele com poder. Ele enviou as pragas no Egito. Deus fez coisas terríveis naquele deserto, no Egito. E tirou o povo de Israel lá no Egito. Tirou o povo daquela cidade. Tirou com a sua mão forte, com o seu braço poderoso. Ele tirou o seu povo que vivia oprimido no deserto, no Egito. E Deus tirou o povo seu de lá. Enviou as pragas que não atingiram o povo de Israel, que eram escravos de Faraó, e Faraó representava o diabo. E muitos desses povos foram salvos. Os povos de Deus, que foram tirados do Egito, Deus levou eles para o deserto, para experimentarem, para provarem, para ver o que estava nos seus corações, se realmente amavam a Deus. Deus deu maná do céu, uma semente de coentro que descia do céu, eles colhiam e faziam deles o pão, amassavam ali aquele maná, era uma semente de coentro, e faziam a farinha e faziam os pães e os bolos. Deus deu a água da rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, alimentou aquele povo no deserto. Deus supriu as suas necessidades. Certa vez queriam até comer carnes, e Deus soprou um vento oriental no mar e fez com que veio as codornizes dos céus, os pássaros, e alimentou o povo com carne. Deus estava provando aquele povo. Deus estava experimentando para ver o que estava nos seus corações, como Deus faz até hoje com o seu povo aqui na terra. Só que a maior parte deste povo morreram no deserto por causa da sua incredulidade e porque não amaram a Deus com o seu coração. Antes murmuravam nas suas tendas e reclamavam das coisas que Deus fazia. E Deus não quer que você viva nesta situação de murmúrio, de murmúria, de reclamações. A reclamação ela empobrece a pessoa que serve a Deus. As murmurações empobrecem o servo de Deus, enfraquecem toda a sua estrutura. Eu te falo isso por experiência de vida. Eu lhes falo isso por experiência própria, porque eu aprendi muito com o Senhor e tenho aprendido mais e mais.
tenho aprendido a cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a murmuração, ela traz coisas terríveis. Ela só empobrece. E o povo não entrou, a maior parte deles, exceto os jovens de 20 anos para baixo, entraram na terra de Canaã, Josué, Calebe, mas o povo de Israel que Deus tirou do Egito, morreram no deserto. Ficaram 40 anos ali, no deserto, e não entraram na terra de Canaã. E o povo que entrou, depois de um certo tempo, lá no livro de Josué, depois você lê no livro de Juízes, livro de Crônicas, livro de Reis, e você vai ver as histórias dos povos de Deus, o povo de Israel que Deus tirou, que Deus salvou, que Deus libertou, voltaram para o caminho da perdição, voltaram para o caminho do Egito, voltaram para trás e viraram estátua de sal, como virou a mulher de Ló. A estátua de sal, não no sentido real, mas no sentido figurado. Quanta gente que deixou de salgar a terra. Quanto servo que hoje está caído, parado na beira do caminho, que não salga mais a terra. E Jesus diz que nós somos o sal da terra, que nós temos que dar o sabor aqui neste mundo. E quantas estátuas de sal que existe hoje nesta terra. Quantos que estão parados, que não servem mais a Deus, que pararam na beira do caminho. E você se queixa. Olha que situação que eu cheguei. Antes eu via as maravilhas de Deus, hoje já não vejo mais nada. Antes eu tinha prosperidade na minha vida e hoje é só lamentações. Hoje não tenho mais nada na minha vida, estou numa miséria. É assim que você se encontra? Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olha para o seu caminho. Olha-te, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. Apocalipse capítulo 3. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te. E volta às primeiras obras. Volta-te ao primeiro amor. Quando Jesus apareceu na tua vida, você era uma ovelha perdida, era um filho pródigo. Você era um homem perdido neste mundo, lembra-te? Era uma mulher perdida, mas você foi encontrado. Deus tirou você deste mundo de pecado. Deus transformou a sua vida. Você o abandonou. As provações foram grandes na tua vida, mas não deveria ter abandonado o manancial das águas vivas que é Deus. Volta-se. Volte para Deus hoje, enquanto é tempo. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. No versículo 6 ele explica o porquê. Ele diz: semeais muito e recolheis pouco. Quanto trabalho que você tem feito? E o que você tem colhido? Pouco. Talvez nada. Vive numa situação lastimável. Vive no aperto. Vive no aperto, no sufoco, com o seu dinheiro contado. E aqui diz: recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Se alimenta, mas não tem sabor o alimento. Talvez você nem consiga pôr a comida dentro da sua boca. Talvez você se encontre numa situação tão miserável que não consegue nem pôr o alimento dentro da sua boca. Você que está nessa situação, Deus fala contigo. Converta-se ao Senhor Jesus Cristo. Transforma a sua vida. Arrependa-se dos seus pecados. Tira toda a mágoa de dentro do teu coração. Tira todo este rancor. Tira esta ira que você tem contra Deus. Volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Que Deus vai abençoar a tua vida.
Deus vai tirar você desta cama que você se encontra hoje. Fraco, debilitado, debilitada. Deus vai te tirar desta prova. Deus vai tirar você deste sofrimento. Mas você deve limpar o teu coração. Deve se limpar diante de Deus. Aplicar o seu coração aos seus caminhos. Na oração do Pai Nosso, Jesus fala bem claro que se nós não perdoarmos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, Ele também não nos perdoará. A falta de perdão, ela traz doenças. A falta de perdão, ela traz enfermidades na alma, até mesmo no corpo. Meu ouvinte, peça perdão para Deus. Reconcilie com aquela pessoa que te ofendeu. Perdoa ela. Perdoa esta pessoa que te ofendeu. E Deus vai te perdoar. E Deus vai te colocar de pé. Porque Ele perdoa aquele que perdoa. Aquele que muito é perdoado, muito será amado. Quanto mais você perdoa, mais você será amado por Jesus Cristo, que te perdoou também. Todos nós estávamos para ser condenados. Todos nós estávamos para ser destruídos, lançados no lago de fogo e enxofre. Mas diz a palavra de Deus que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Lembra lá em Gênesis que Deus destruiu a terra por causa do homem. Deus enviou a água, a chuva, o dilúvio e acabou com todos os moradores da terra. Diz que era tanta maldade lá em Gênesis 6, que todo o mal do coração do homem ele fazia, que os seus pensamentos eram mal continuamente. E Deus salvou o justo Noé, a sua esposa, seus filhos, as suas noras e os animais, um par de cada espécie. E o próprio Deus fechou a arca do lado de fora, para que ninguém tentasse entrar. Olha bem para a sua vida. Nós temos que olhar para a nossa vida. Temos que tirar a trave que está no nosso olho, para depois tirar o cisco do nosso irmão. É olhar para nós mesmos. É fazer uma autoanálise. Por que eu estou nessa situação? E Deus fala aqui no versículo 5. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E ele fala, comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Certa vez, Jesus estava com sede. E ele parou na fonte de Jacó. E os seus discípulos foram até a cidade, ele ficou a sós ali. E havia uma mulher samaritana. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. E ele pediu água para aquela mulher samaritana. Aquela mulher disse, mas sendo tu judeu, pede água para mim que sou samaritana. Mas Jesus disse para ela, se conhecer aquele que te pede, dai-me de beber. Pediria água viva, pediria água e eu daria água viva. Jesus quer te dar a água viva. E aquela mulher foi casada 5 vezes. E o marido que ela tinha não era dela. Mostrando que a pessoa não se satisfaz sem Deus. Pode ter 10 casamentos, 20 casamentos. Se a pessoa não estiver no caminho do Senhor Jesus, ela não vai ter prosperidade. Ela não vai ter vida com abundância. Ela não vai ter vida de paz. Porque existe somente um casamento que Deus abençoa. Jesus não foi em 2 casamentos, nem 3. Jesus só foi em um casamento em Caná da Galileia. E ele transformou a água em vinho. Ele abençoou aquele casamento. Ele não foi em vários casamentos, mas apenas em um casamento. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E esta água que Jesus fala, que vai matar a sua sede, é a palavra de Deus. É a comunhão com Deus. É andar com Deus continuamente. É estar com Deus em todo o tempo, orando, tendo paz com Deus.
E a pessoa bebe, mas não se satisfaz. A pessoa se alimenta, mas não se satisfaz. Tudo que ela faz, ela não tem prazer. Nada preenche este vazio que você sente. E nada vai preencher este vazio. Somente Jesus Cristo é que vai preencher este vazio que você tem na sua vida. Ele diz vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Todo o dinheiro que você ganha não prospera, porque você abandonou o caminho de Deus, porque você não está andando conforme a palavra de Deus. Faz uma autoanálise da sua vida. Quanto tempo que você não chega diante de Deus e confessa os teus pecados a Deus e confessa os seus erros? Davi disse no Salmo 32 que enquanto ele se calou, os ossos dele envelheceram pelo constante gemido, porque a mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Ele diz que todo aquele que é santo orará a Deus em tempo de o poder achar e confessará os seus pecados. Temos que rasgar o nosso coração diante de Deus, pôr para fora cada pecado que nós praticamos, porque diz a palavra de Deus que não há ninguém que não peque. Todos nós pecamos, mas não podemos viver praticando o pecado, senão aquela ferida ela vai aumentando cada vez mais. Não se põe remendo de pano novo em vestido velho, porque aumenta mais ainda o buraco. Se continuar a pecar, depois de servo de Deus, depois de ter batizado, as consequências são inefáveis, são inevitáveis. As consequências serão inevitáveis. Nós não podemos viver na prática do pecado. Se pecamos, se erramos por acidente, temos que chegar diante de Deus todos os dias, ou toda hora que errarmos, e pedir perdão a Deus, e confessar os nossos pecados e abandonar. Se não consegue abandonar, pede força para Deus, pede ajuda de Deus. E ele diz: eu te esforço e eu te ajudo com a destra da minha justiça. É Deus que vai te levantar. E o pecado ele traz enfermidades, o pecado ele traz miséria, o pecado é pior do que o câncer. É pior do que o câncer. O pecado ele ataca a alma da pessoa, é o centro do homem, do ser humano. Muitas vezes a pessoa vive nervosa, irritada, perturbada. Diz a palavra de Deus que Saul, porque ele foi desobediente a Deus, e Deus tinha já rasgado o concerto que tinha com ele, Saul já não ia ser mais rei, e Davi já era ungido a rei, e Deus enviou um espírito, diz a palavra de Deus lá em Samuel, um espírito da parte de Deus que perturbava Saul. E quando Davi tocava a harpa, aquele espírito ia embora. Mas logo aquele espírito voltava, porque a casa de Saul estava vazia, limpa e ornamentada. A casa de Davi já não tinha mais o espírito de Deus, porque Deus já tinha saído dele, como ele saiu de Sansão também. Deus não habita com o pecado. A luz não tem comunhão com as trevas. Se eu que vos falo esta palavra viver no pecado, Deus não vai estar na minha vida. O anjo do Senhor não vai acampar ao meu redor e não vai me livrar. Então eu tenho que estar pautado nesta palavra. Eu tenho que viver esta palavra todos os dias da minha vida. Lá em Hebreus também diz que até agora não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Temos que lutar contra ele, contra as nossas vontades, todos os dias da nossa vida. Não é fácil. Não é fácil lutar contra o pecado. Eu sei que você está passando. Também já passei e passo por muitas lutas, muitas tentações, muitas lutas. Mas Deus, Ele nos dá força para vencer o pecado.
E você vai chegar até o fim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer na fé. Se humilha diante de Deus e Ele te exaltará. E aqui diz que era como um saco furado, um saquitel furado, o salário que a pessoa recebia. Não há prosperidade. Não há prosperidade. E ele diz aqui novamente no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele fala mais uma vez, pela segunda vez. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Se você ler lá em Deuteronômio 28, sobre a bênção e a maldição, diz a palavra de Deus que a bênção ela alcançará aquele que serve a Deus. Aquele que anda nos caminhos de Deus, feliz será, tudo te irá bem. Salmo 128. Salmo 1 também. Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor alcançará. Mas se a pessoa desviar dos caminhos de Deus, aí tem aquela lista enorme da maldição. Por isso que Deus fala, nós temos que aplicar os nossos corações aos nossos caminhos. Colocar as nossas vontades no caminho de Deus, para que Ele venha nos abençoar. Para que Deus venha nos guardar, temos que renunciar tudo o que Deus diz na palavra. Temos que fugir da impureza. Temos que fugir da gritaria, abandonar a gritaria, a ira. Temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Temos que ter vida de oração todos os dias. Temos que estar na casa de Deus nos dias de culto. Temos que visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e guardar-se da contaminação do mundo. Purificar as nossas vidas pela palavra de Deus. Andar no caminho de Deus exige a renúncia. Tem que deixar as coisas que prendem a sua alma, tem que abandonar tudo, aquilo que não agrada a Deus. E ele diz aqui no versículo 8, subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Tem que estar na casa do Pai. Às vezes você fica tanto tempo trabalhando, mas não prospera, sua vida não anda. Vive preso nas dívidas, porque você abandonou a casa de Deus. Você deixou a casa do Pai. Se abandonarmos a casa de Deus, não haverá prosperidade. Não haverá prosperidade. Haverá somente pobreza. A casa de Deus é o nosso refúgio. É onde nós louvamos a Deus, é onde adoramos a Deus, é onde vamos lá para ouvir a palavra, para ter comunhão com a igreja, com os membros do corpo de Cristo que é a igreja, os irmãos, as irmãs. É estar na casa do Pai, ouvir a palavra de Deus, é louvar a Deus, é engrandecer o seu santo nome, e Deus manda bênçãos dos céus. Bom é que os irmãos vivam em união. Deus derrama as bênçãos. Deus abençoa. Mas se deixarmos o caminho de Deus, aí vem a pobreza, a miséria, o sofrimento, a angústia, a depressão, a tristeza, as enfermidades. A maldição alcança aquele que sai do caminho de Deus. Esforça-te. Diz a palavra de Deus, se não me engano lá em Lucas, que havia uma mulher já de idade, o nome dela era Ana, e que ela não saía da casa de Deus. Já era avançada em idade, acho que tinha 80 anos, se eu não me engano. E Ana não saía da casa de Deus. Não saía da casa de Deus. Você tem que estar plantado na casa de Deus para que você possa dar frutos. Diz que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Abraão e Sara eram avançados em idade, mas Deus abençoou aquele casal e viveram em noites de núpcia, em lua de mel. Deus transformou aquele casal e fez deles uma grande nação. Noé tinha 600 anos quando Deus o chamou. Para Deus não tem idade. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de vigor.
Os cabelos brancos são para a glória de Deus. Deus usa você. Você não está morto, não está morta. Levanta esta cabeça. Você é um soldado de Cristo. Soldado não esmurece. Põe-te de pé, como Deus diz para Jó. Põe-te de pé que falarei contigo. É um soldado de Cristo Jesus. Levanta esta cabeça. Esforça-te, diz o Senhor, que eu te ajudarei. Sua vida não acabou aí não. A sua vida não morreu aí não. Você vai dar a volta por cima ainda. Deus vai te levantar. Põe-te de pé que eu falarei contigo, diz o Senhor. Põe-te de pé que eu falarei contigo, diz o Senhor dos exércitos. A sua vida não termina aí nessa lamúria. Levanta desta cama. Levanta-se. Levanta-te dessa cama. E Deus vai te erguer novamente. Tu és um soldado do Senhor Jesus Cristo. Tu és um soldado, um servo de Deus. Põe-te de pé. E Deus vai te levantar novamente. Como ele levantou a Jó, que estava em cinzas. Mas Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E os meus olhos verão a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Não vai ser outro, vai ser os teus olhos que vão ver o Senhor Jesus te levantar. Levanta-te. Deus vai te ajudar. Seja forte e corajoso. Gideão não desistiu. Gideão continuou a malhar trigo no lagar. Continuou trabalhando ali, Gideão. E um dia Deus enviou seu anjo ali e falou com Gideão. Varão valoroso, Deus é contigo. Deus é contigo. Volta para o Senhor Jesus Cristo. Soldado não esmurece. Está ouvindo, serva de Cristo? Não esmureça não, irmã. Você está avançada em idade, Sara também estava, e Deus abriu a sua madre, o seu ventre, e ela teve um filho, Isaque. Você não está velha não, minha irmã. Você não está velha, acabada não. Deus vai te reerguer novamente. A Ana não saiu do templo não. A Ana estava no templo já de avançada idade, servindo a Deus ali com alegria em todo o tempo. Não desanime, a sua vida não acabou, os teus sonhos não acabou. Jacó também teve uma visão naquele lugar que ele estava. Ele via a escada e os anjos desciam, subiam por ela. Deus abriu ali no sonho que Jacó teve. E Deus abençoou a Jacó no caminho que ele estava para ir. Deus vai te abençoar. O teu sonho não acabou, não morre que não. Vai haver prosperidade na sua vida a partir do momento que você voltar para o Senhor e você buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. E Deus diz aqui, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. Deus vai se agradar de você quando você voltar para a casa do Pai. Lembra do filho pródigo? O que ele fez? O pai fez? Deu um anel no dedo do filho. Deu uma veste nova para o filho. Fez uma festa para ele. E diz a palavra de Deus que há festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Os sãos não precisam dos médicos, mas os enfermos, os doentes, os fracos, os oprimidos. Se você está nessa situação, volte-se para Deus, que você precisa de Deus. E Deus vai fazer uma festa no céu. Os anjos fazem festa no céu, eles se alegram quando um pecador se arrepende. Não se sinta destruído nem destruída. A sua vida não termina aí não. Agar era escrava de Abraão. Quando eles foram expulsos dali, foram despedidos. Agar e Ismael acharam que iriam morrer no deserto, mas Deus abriu os olhos de Agar e do seu filho Ismael. E a fonte estava ali. Tinha água para eles beber. Tinha alimento. Tinha alimento. Deus vai suprir as suas necessidades. Clama a Deus. Deus te diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E diz aqui, Deus fala que Ele se agradará.
Deus quer se agradar de você. Deus quer se agradar de você. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Que esta palavra venha dar vida para você. Que esta palavra venha ser como um mel para adoçar o seu paladar. Porque a palavra de Deus diz lá em Jó, que assim como o alimento, como o paladar prova o alimento, os ouvidos provam a palavra. E você está provando esta palavra, que Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É doce como mel. A palavra de Deus dá vida. Ela não volta para Deus vazia, ela prospera naquilo pelo qual ela foi enviada. Só tem uma coisa que evita a prosperidade. Só tem uma coisa que impede que Deus prospere a tua vida. Só tem uma coisa que impede que você cresça na sua vida com Deus. É o pecado. Deixe o pecado. Arrependa-se. Confessa e deixa. Aí você vai alcançar de Deus misericórdia. Volta para o caminho de Deus e Ele vai te abençoar. Versículo 9 diz: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Você vê que Deus assopra. Deus ele faz com que você não tenha prosperidade na sua vida, porque você o abandonou. Se nós abandonarmos a Deus, se nós o deixarmos, Ele também nos deixará. Se nós o honrarmos, Ele também nos honrará. Deus é fiel até o momento em que nós formos fiéis com Ele. Agora, se nós temos uma vida numa boa, aí deixa Deus de lado, não vou mais para a igreja, não, eu comprei um carro novo, não quero mais saber de Deus não. Comprei uma casa na praia, deixa Deus de lado. Ah, eu estou num emprego bom agora, ganhando muito dinheiro. Jesus fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens, para quem será? Daquele homem que tinha plantado muito e tinha tanta fartura que tinha que arrumar um celeiro maior para estocar tanto alimento. E ele dizia assim: vou dizer para minha alma: alma, regala-te, tenha prazer, viva agora em sombra e água fresca, que você está farto. E diz que veio uma voz do céu que dizia: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens, para quem será? Assim não é sábio aquele que ajunta. Então o Senhor Jesus disse: ajuntai tesouros nos céus, onde nem o ladrão rouba e nem a ferrugem destrói, corrói. Deus ele quer que você volte para os caminhos dele. É o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É servir a Deus em todo o tempo. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. O que vale mais para você? As coisas deste mundo ou Deus? Nós temos que pesar na balança se realmente compensa deixar a Deus de lado. Você deve continuar o seu trabalho, todos nós temos que trabalhar, eu trabalho, mas o nosso objetivo principal é o reino de Deus. É dedicarmos as primeiras horas do nosso dia a Deus. É buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. É lermos a palavra de Deus todos os dias. É praticarmos a palavra. É termos vidas de oração com Deus. É orarmos em todo o tempo, trabalhando, estudando, vivendo neste mundo. Jesus disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17. Livre do mal. Deus ele quer que nós não entremos no caminho mal. É andarmos com Ele o tempo todo. Servir a Deus não é só dentro da igreja, é principalmente fora da igreja. Nós somos a luz do mundo aqui nesta terra. Nós somos o sal da terra. Temos que dar sabor a este mundo. Temos que iluminar este mundo com a nossa vida, com o nosso testemunho e com a palavra que sai da boca de Deus quando nós abrimos a nossa palavra. Agora, como que nós vamos pregar a palavra de Deus? Como que o Espírito de Deus vai fazer nós lembrarmos de tudo que nós temos aprendido dele, se nós não lermos a palavra de Deus? Então temos que ler a palavra de Deus,
Temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Aí o Espírito de Deus, ele vai fazer nós lembrarmos de tudo o que aprendemos e vai nos ensinar. E vai usar nossa boca para falar com aquela alma perdida, triste, que está sem salvação neste mundo. Aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na escola, dê um testemunho de servo de Deus, sirva a Deus ali e Deus vai te recompensar. Que nós somos escravos, somos servos de Cristo Jesus. E temos que fazer a vontade do Pai para que um dia nós possamos entrar no céu. Porque Jesus disse que vai entrar no céu aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Que muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. E ele dirá claramente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é a iniquidade que faz com que muita gente será condenada, se não se arrepender. Temos que abandonar a iniquidade, o pecado. Ele vai dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Temos que abandonar o pecado por completo. Não é por barulho profetizar, não é pelo barulho expulsar demônios, ter muitos dons. Até os dons que nós temos aqui na terra é de Deus, é emprestado por Deus. Mas nós temos que produzir frutos. É deixar o pecado. É pedir para Deus nos dar o amor. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. É servir a Deus. É perdoar aquele que nos ofendeu. É fazer a vontade de Deus aqui na terra para que um dia possamos ter o direito da vida eterna. E voltarmos para a casa do Pai, para que Deus possa abençoar também o trabalho das nossas mãos. Porque Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos quando você voltar para a casa do Pai, quando você colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele vai te levantar dessa situação de cinzas que você se encontra hoje. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas depois da provação que Jó passou, ele dizia que hoje ele conhece a Deus. Que os olhos dele, que ele conhecia a Deus de ouvir falar. Hoje os olhos de Jó, ele dizia, veem a Deus na sua formosura. Jó conheceu a Deus depois de muita provação. Talvez você passou por esse momento da sua vida até hoje, para conhecer a Deus. Deus ele fez de Nabucodonosor, que não tinha se humilhado diante dele, e Deus fez com que Nabucodonosor comesse grama, capim como animal, e cresceu até pelos no seu corpo. Imagina Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, comendo grama como animal. Cresceram pelos no seu corpo, ficava debaixo da chuva, debaixo do sol o tempo todo como um animal comendo grama. Mas depois ele se arrependeu. Depois de ter passado por tudo aquele momento de soberba na sua vida, Deus o abateu ali e ele se arrependeu depois. Mas o filho dele não. Nabucodonosor teve um filho chamado Belsazzar, até que a mão escreveu na parede, Mené, Mené, Tekel, Parsim. E o reino de Belsazzar foi destituído, foi quebrado, foi cortado e ele morreu. Porque ele pegou as taças do reino de Deus, da casa de Deus, as taças ali do santuário de Deus. E deu uma festa regalada a muito vinho. E se embriagaram e beberam lá com as meretrizes nas taças da casa de Deus. E a mão escreveu Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que as obras de Belsazzar foram pesadas na balança. E Deus pesa na balança as nossas obras. E o reino de Belsazzar foi cortado. E ele morreu. Nós possamos nos arrepender para que Deus possa nos abençoar. Porque é Deus que rege os céus e a terra. Este mundo não está abandonado por Deus, não. Deus, ele vê todas as coisas. Ele olha, ele sonda os nossos passos. Ele vê as nossas vidas, ele vê as nossas obras, ele lê os nossos pensamentos. Ele conhece toda a nossa vida. Ainda a palavra não chegou na sua boca. Lá no Salmo 139 ele diz que a palavra ele conhece toda, que ainda nem chegou à tua boca. O seu próprio pensamento ele já conhece. Deus conheceu o pensamento do diabo, de Lucifer. Deus conheceu o seu pensamento porque ele dizia no seu pensamento, no seu coração, que ele ia colocar o trono dele acima do trono de Deus. E ele foi abatido para a terra.
E Satanás ele foi expulso aqui para a terra, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. O que Deus quer é que nós sejamos humildes diante dele. Deus é o Todo-Poderoso. Nós não somos nada. Somos apenas carne. Se não fosse o poder de Deus na minha vida, se não fosse esse fôlego de Deus na minha vida, eu nem estaria aqui falando. Eu não estaria nem pregando a palavra de Deus. Mas é a misericórdia de nosso Deus que nos mantém firmes de pé. Que nós possamos chegar até o fim naquele dia. E entrar no céu pelas portas. E olha mais o que Deus diz aqui. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Aí ele fala aqui, por que causa? Ele faz uma pergunta. Por que eu assoprei o pouco que você levou para sua casa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. A casa aqui são dois sentidos. Tanto a casa de Deus, que você abandonou a igreja, se nós abandonarmos a casa do Pai, viveremos numa situação de miséria também. E a casa também, que somos nós, templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Nós temos que estar cheio da presença de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio de louvor a Deus, andando no Espírito, vida de oração. Nós somos o templo de Deus. Imagina do templo nosso, nós que somos o templo de Deus, não pode sair palavrões. Nós não podemos errar desta forma. Quando vier a ira dentro de você, não peque. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique o dia todo irado. Nós não podemos pecar com os nossos lábios, porque nós somos templo do Espírito de Deus. É esforçar. Se erramos, pedimos perdão a Deus. Nós somos o templo. A nossa casa tem que estar cheia da presença de Deus. A nossa casa tem que estar cheia da palavra de Deus, do Espírito Santo. Porque senão Deus vai assoprar. Não vai haver prosperidade. E ele diz que a minha casa está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, cada pessoa busca o seu próprio interesse e não o interesse de Deus, e não o reino de Deus. Jesus deixou todo o seu reinado de glória no céu e se fez homem mortal como nós e serviu a Deus aqui na terra fielmente, deixou tudo. Deixou tudo por nós para servir a Deus e para nos salvar. Deixa aquilo que está impedindo que você seja próspero nesta terra. Deixa aquilo que está impedindo que você venha a crescer na sua vida espiritual. Que haja prosperidade de Deus na sua vida. A prosperidade não é só o dinheiro. A prosperidade é uma vida de paz. É uma vida de contentamento. É uma vida que você não vive todo endividado na farmácia. Isso é a prosperidade. É uma vida que Deus ele te dá o pão de cada dia necessário. É ter uma vida de paz, ainda que passando por tribulações, mas vivendo em paz dentro de você mesmo. É tendo o Espírito da graça de Deus, habitando dentro do teu coração. E ele fala no versículo 10, por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Aí não vai haver fartura. Quando Deus retém os céus, o orvalho, ou seja, Deus não vai dar as bênçãos porque a pessoa abandonou, deixou a casa deserta, deixou o seu templo, o seu coração deserto, sem as coisas de Deus, sem a palavra de Deus, sem a vida de oração. Aí Deus não vai mandar as bênçãos do céu, ele vai reter, não vai dar fruto. A semente não vai produzir, porque abandonou o manancial das águas vivas que é Deus. Versículo 11 diz, e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, nada há de prosperidade na vida daquele que abandona a Deus, daquele que não busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Eu aprendo com esta palavra, que para nós sermos prósperos nessa vida, temos que amar a Deus de todo o coração. Quando Jesus falou que o maior mandamento, e o primeiro, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todo o ser. Se nós aplicarmos desta palavra nas nossas vidas,
dedicarmos a Deus em primeiro lugar, fazermos a vontade do Pai, se enchermos das coisas do Pai, se enchermos da palavra de Deus, estar na casa de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, é uma nova vida. Aí Deus vai prosperar as nossas vidas. Aí esse saquetel furado, ele vai fechar. Ele vai fechar esse saquetel furado. E vai haver prosperidade na sua vida. Vai haver, ainda que por tribulações, que todos nós vamos passar por tribulações, porque está escrito. Eu não posso falar mentira. Mas vai haver prosperidade. Deus, ele vai dar a saída, ele vai te levantar, porque ele disse pela sua palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela prospera. Ela, através desta palavra, vai produzir resultados. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E o que eu achei interessante no versículo 11, que ele diz que eu fiz vir a seca sobre a terra. E você vê quantas almas estão secas, como um osso seco. Quantos jovens que a gente vê hoje que ficam escravos do celular o tempo todo, escravos da internet o tempo todo seco. Você vai conversar com eles, não tem nada dentro, seco. Nada, um vazio total. Totalmente vazio, ocupados o tempo todo na virtualidade. Não deve ser assim. Busque a Deus. Diz lá em João, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se vós amais o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não permanece. E se o amor do Pai não permanecer, não teremos nada. Nada, nada, nada. E Tiago diz que aqueles que querem ser amigos do mundo constituem ou tornam-se inimigos de Deus. Eu não quero ser inimigo de Deus. Então, se eu amar o mundo, eu não vou ter Deus. Se eu me dedicar às coisas deste mundo somente, eu não vou ter nada de Deus. Nada. Você é como um galho seco. Você é como uma terra seca. Ele fala que fez vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo. O trigo representa aqui o dinheiro. Sobre o moço, sobre o azeite. Quer dizer, nem o Espírito Santo a pessoa vai ter, a essência, né? A plenitude do Espírito Santo a pessoa não vai ter. Ela não vai se encher do Espírito Santo de Deus. Porque abandonou a Deus. Porque abandonou o manancial das águas vivas. Porque deixou a sua casa vazia. E Jesus conta que quando a casa está vazia, diz que o inimigo ele vem, o diabo ele vem e traz com ele mais 7 espíritos. E diz que o último estado é pior do que o primeiro. Que nós possamos refletir mais através desta palavra. Que Deus venha trabalhar dentro do teu coração. A minha oração nesta hora é que o Espírito Santo venha te convencer através desta palavra. No livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1. Que Deus venha abrir os teus olhos. Que Deus venha te iluminar através desta palavra. Oremos a Deus, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Foi pregada a Tua palavra, Senhor. É o Teu Espírito, meu Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito Santo possa convencer cada um de nós e nos ajudar a aplicar os nossos corações aos nossos caminhos e a seguir, meu Pai, o Teu caminho, a andar no caminho da justiça, para que podemos ser prósperos nesta terra. Ó Deus, seja com cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, meu Deus, porque nós é que erramos, meu Pai. Se hoje nós escolhemos, meu Pai, esta miséria, se hoje nós escolhemos, meu Pai, esta vida de amargura, é por nossa própria culpa, ó Deus. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos a nosso clamor, ó Deus de Israel, por amor do Teu santo nome, Senhor. Venha ao nosso encontro, meu Deus. Ajuda esta pessoa que está fraca, Senhor, que está acamada, meu Deus, que não tem nem forças para se levantar. Ó Deus, fortaleça esta vida, Senhor. Como o Senhor apareceu na vida daquele meu Pai, que estava enfermo.
Ezequias, o rei Ezequias, que estava ali enfermo, ó Deus, uma enfermidade mortal. Mas o Senhor apareceu na vida dele e mandou o profeta Isaías, meu Deus, e ele se arrependeu. E o Senhor acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Ó Deus, acrescenta também 15 ou 30 anos de vida a esta pessoa que está acamada, que está enferma. Senhor, transforma esta pessoa pelo teu poder, meu Pai. Perdoa os seus pecados, meu Deus. Envia, meu Pai, o arrependimento. Ó Deus, derrama do alto o amor nestes corações, em nossos corações. Abra as portas que estão fechadas, meu Pai. Envia, meu Deus, a prosperidade neste lar. Ó Deus, abençoa cada um de nós e converte estas almas, meu Pai, que ainda não são de Cristo. Salva, ó Deus, por amor do teu santo nome. Ó Deus, que haja prosperidade neste lar, que haja saúde, meu Pai, neste lar. Abençoa cada um de nós, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus, Cláudio Martins. Se Deus falou com você através desta palavra, entre em contato pelo e-mail evangelistaclaudiomartins@outlook.com, evangelistaclaudiomartins@outlook.com. Se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida a respeito da palavra de Deus, entre em contato por este e-mail, evangelistaclaudiomartins@outlook.com. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna.